Qual é a função do zelador? Olá, sou Silmara Tarcani e venho através desse vídeo trazer um pouquinho de informação para você, síndico, corpo diretivo, condômino, morador. Eu venho falar aqui sobre a função do zelador, do gerente predial, sobre também as funções que acabam se confundindo do auxiliar de serviços gerais e do manutencista dentro do seu condomínio, seja ele residencial ou comercial. Qual é a função do zelador? É uma dúvida que chega para nós sempre com relação a essas questões que se confundem o tempo inteiro. Perguntas essas como, por exemplo, o meu zelador, ele troca a lâmpada, ele arruma a tomada, ele cobre a portaria no horário do almoço, ele entrega correspondências. Qual de fato é a função desse zelador? Eu vou te explicar. O trabalho do zelador é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho de confiança, né? É um profissional que vai ali cuidar do patrimônio de todos, é aquela pessoa que vai fiscalizar as coisas que estão acontecendo dentro do condomínio. Por isso, é uma opinião particular minha como profissional, que esse profissional, que esse zelador ou gerente predial, ele seja um funcionário orgânico, um funcionário contratado diretamente pelo condomínio, para que possa ali fazer fiscalização, que possa identificar situações que necessitam de intervenção. Eu costumo dizer que o zelador ou o gerente predial, ele é os olhos do síndico na ausência dele. É o profissional que vai ali intermediar situações entre o síndico e funcionários, síndico e prestadores de serviço, ou mediar situações entre moradores. Então é importantíssimo, no meu ponto de vista, que esse profissional seja um profissional direto do condomínio, orgânico do condomínio, visto que vê-se nos condomínios esse profissional contratado pela empresa de terceirização de mão de obra. A empresa de terceirização de mão de obra, ela é uma prestadora de serviço no condomínio. Por isso que, até para que a gente possa também fiscalizar o trabalho da portaria, dos serviços de limpeza, de manutenção do condomínio, é importantíssimo que esse profissional, no meu ponto de vista, seja um funcionário direto do condomínio, nem que seja ele a única pessoa da folha de pagamento, mas que é importante mais nessas questões desses quesitos de fiscalização, de organização de todos os setores internos dentro do condomínio. Uma pergunta que sempre chega para nós é com relação a essa diferenciação entre o zelador e o gerente predial. Pergunta-se muito se o zelador, ele é um zelador melhorado. Eu não diria, não usaria esse termo, né? Eu diria que o gerente predial, ele acaba tendo aí as atribuições do zelador, sim, mas o perfil desse profissional, desse gerente predial, é um perfil mais administrativo. É um profissional que acaba exercendo algumas funções, como por exemplo, precisamos selecionar um profissional para atender ali a portaria, a limpeza, enfim, esse olhar desse profissional acaba sendo um olhar mais apurado pela experiência que ele tem. Então ele é qualificado até para dar um parecer com relação a isso. Então o gerente predial com relação ao zelador, ele acaba tendo mais essa qualificação onde ele trabalha, onde ele acaba transitando aí nessa parte administrativa também. Então eu digo que a qualificação dos dois em termos de funções acaba sendo a mesma, porém o gerente predial acaba trazendo consigo algumas atribuições a mais que o difere do zelador, mas é um cargo de confiança, é uma pessoa que vai ali fiscalizar, mediar, intervir
mantendo assim o patrimônio de todos na ordem, na harmonia. Então, esse aí é o papel do gerente predial no meu ponto de vista. Outra pergunta recorrente a nós com relação ao zelador do condomínio e do gerente predial também. Muitas vezes perguntam, mas o zelador do meu condomínio, ele entrega correspondência, o zelador do meu condomínio, ele cobre o horário de almoço da portaria. É irregular isso? É possível isso? Sim, é possível. Desde que esse profissional ele tenha ali na sua remuneração o acúmulo de função, que não é desvio de tarefa. São duas situações, eu já gravei até um conteúdo com relação a isso. O desvio de tarefa é quando você sai fora das suas atribuições aí da profissão, como por exemplo, o zelador trocar uma lâmpada, consertar uma tomada, trocar um sensor de presença. Isso daí já não cabe ao zelador fazer. Agora, a parte de separação de correspondência, entrega de correspondências e encomendas, a cobertura de um período de almoço na portaria, isso é possível sim ser realizado tanto pelo zelador como pelo gerente predial, dentro das suas atribuições, mas observando a questão do pagamento do acúmulo de função. Quando falamos do auxiliar de serviços gerais e do manutencista, nós saímos dessa área de zeladoria e entramos num outro setor dentro do condomínio. As manutenções, elas são ali pontuadas pelo zelador ou pelo gerente predial, porém quem as executam são dois profissionais aí, e também deixando bem claro que o auxiliar de serviços gerais ou o manutencista, ele pode realizar pequenas manutenções. Ele pode fazer uma pintura, pode, num reparo de alguma situação, não pintar todos os halls e escadaria do edifício, por exemplo. Ele pode trocar uma lâmpada, trocar um sensor, arrumar uma tomada? Pode. Não passar fiação elétrica em todo o edifício, ou serviços que demandam de uma qualificação especializada. Então também isso é algo que a gente precisa observar dentro dos condomínios, até que ponto esses manutencistas ou auxiliares de serviços gerais estão desempenhando o seu trabalho. Por isso que é importante ter um checklist ali, você condômino, você morador, você corpo diretivo, síndico, observar todo esse checklist de funções aí, de atividades que esse auxiliar de serviços gerais ou até mesmo um manutencista desempenha, porque muitas vezes até o próprio zelador vai lá e faz serviço específico que muitas vezes não faz parte da atribuição desse profissional. Então é muito importante a gente estar bem atento a essas atribuições, para que isso não recaia em responsabilidade, para que isso não venha trazer ao condomínio futuramente, né, um passivo trabalhista de algo que foi desenvolvido, que foi desempenhado, que criou uma insalubridade, por exemplo. Outro ponto muito importante é a questão dos EPIs, se isso está sendo aí cumprido ali. Aí nós já entramos numa outra área que seria do profissional, além de manutenção, profissional de limpeza, manuseio de lixo, enfim. Eu acho que vamos parar por aqui nessa parte de manutencista, mas deixando claro que é muito importante ter esse checklist para que todos saibam exatamente qual é a sua função, aonde começa, onde termina, para que a gente possa ter uma organização interna dentro do condomínio. Bom, e com isso eu encerro aqui esse conteúdo, espero ter ajudado bastante, né, com a informação. É claro, né, cada profissional tem seu ponto de vista, mas fato é que o que rege cada função, ela tem que ser respeitada, até para não ferir aí as normas trabalhistas que recorrem responsabilidade para o condomínio. Por isso é muito importante o síndico, o corpo diretivo, o condômino, o morador tá aí acompanhando de perto, para que lá futuramente não venha trazer uma responsabilidade que muitas vezes a gente imagina que não teria problema nenhum ele fazer tal coisa, mas quando você busca ali ao pé da letra as funções que cada função permite, muitas vezes acaba tendo aí o desvio de tarefa que não entra no acúmulo de função.
Um forte abraço a todos.